Olá novamente, dando prosseguimento ao estágio supervisionado Educação Infantil. O meu curso é licenciatura em Educação Física, o formato é extensão e frequento a faculdade da Uninter. Escolhi o projeto de extensão, o tipo é aplicação em formato de curso, ratificando que não terá diploma ou certificado. O polo que eu frequento é o de São Francisco do Sul e a faculdade é a Uninter. O meu nome é Lincoln Nóbrega, URU 16 28 317. Então, o título do meu trabalho é Atividade Física e Combate à Obesidade Infantil. O subtítulo, A Importância da Atividade Física no Combate à Obesidade Infantil e Atividades Físicas de Baixo Custo para Crianças de 0 a 5 anos. Agora vamos para a nossa última aula, a aula 3. Atividades Físicas para Crianças de 0 a 5 anos e o Combate à Obesidade Infantil. Importância dos pais e o bom uso da tecnologia. É inegável, como a gente falou ao longo dessas aulas, das últimas aulas, né, a importância da família e dos pais, né, ou responsáveis no acompanhamento da atividade física das crianças, bem como na inserção das crianças na atividade física, o que levará a uma rotina, né, e a criação de hábitos saudáveis para a criança. A gente sabe que a primeira infância é um período de rápido desenvolvimento motor e cognitivo da criança, além de que ela vai se configurar na criação dos hábitos que essa criança, né, essa pessoa, vai levar ao longo da sua vida. E o baixo nível de atividade física ele trará consequências negativas tanto no desenvolvimento físico como cognitivo, né, motor, né, ou cognitivo da criança. Quanto menos ela se envolve em atividades físicas, né, tanto a médio como a longo prazo e a curto prazo vai afetar muito no desenvolvimento dela, tanto na capacidade dela de falar, como de interagir, entre outros aspectos. Então, a atividade física aí já foi falado, a extrema importância que ela tem, né? Principalmente nos primeiros anos de vida, né? Ela começa já nos primeiros meses e os pais que têm essa função, né, de estimular essa atividade nas crianças, até porque elas não conseguem fazer sozinhas. Não deixar somente a escola, que é um período curto e que são várias crianças que têm, né? Além do que a gente já passou por uma pandemia com isolamento social em que as crianças ficaram exclusivamente com os pais. A gente viu na última aula os períodos e os níveis de atividade física que a criança tem que ter, né? Separados ao longo do dia, e somente na escola isso não é propício. Tem que ser feito em casa também. E por isso a importância dos pais. Também vamos focar nessa aula no bom uso da tecnologia, apesar de ter dito que para as crianças até 2 anos o uso da tecnologia, né, ela assistir, né, ou estar frente a uma tecnologia é contraindicado, mas a gente pode propiciar um bom uso dela nessas atividades. Então, vamos dar início à aula 3. Vamos falar desse parte e, para facilitar, dividimos novamente em tópicos. Trazemos o próximo slide, é o tópico 1. Esse tópico 1 a gente deixou como a importância da participação dos pais ou responsáveis nas atividades físicas para crianças de 0 a 5 anos. Então, para começar, né, já trazemos um fato interessante, né, que os estudos indicam que a participação dos pais nas atividades físicas se associam positivamente com a participação e nível da atividade física dos filhos. Quanto mais os pais estão presentes e participam das atividades físicas da criança, maiores são as chances dessas crianças serem fisicamente ativas e posteriormente levarão como hábito saudável para
o seu futuro. Então, somente com essa informação, já vemos a importância da participação dos pais ou responsáveis nas atividades físicas. Outro fator, né, é que a criança sozinha, nas primeiras semanas, nos primeiros meses de vida, ela não tem como fazer essa prática sem a ajuda dos pais. E essa interação entre pai e criança, né, entre os pais ou os responsáveis e a criança, ela é de extrema importância para o desenvolvimento da própria criança. Além de demonstrar o afeto e carinho necessários para esse desenvolvimento. Já verificamos nos outros slides, né, na aula anterior, né, já nas primeiras semanas de vida, os pais devem ajudar seus filhos, né, nesse movimento de sentar, logicamente que com todos os cuidados, né, apoiando a cabeça e as costas na mão e fazendo com que a criança venha a sentar. Entre outros exercícios que podem ser feitos, né, com a criança de colo até que ela se fortaleça. Estar presente em todos os momentos, né, até no colocar a criança de bruços, estar gesticulando, falando com ela, vai fazer com que a atenção dela fique focada em você e vai estimular ela a estar virando o pescoço para onde você está virado e tal. Então, isso, além de estar estimulando a parte física, o fortalecimento do pescoço, das costas e dos membros inferiores e superiores, vai estar ajudando no desenvolvimento da fala da criança e treinando a visão dela para que ela possa identificar, né, e promover a melhora da visão. Além de outros tantos fatores, né, que são influenciados por essa interação entre os pais ou responsáveis e as crianças. Posteriormente, conforme a criança vai se desenvolvendo, a participação dos pais ela continua de igual importância. Quando a criança começa a engatinhar, ela começa a andar, se rastejar, né, sentada, você está em contato, está promovendo essa interação, fazendo com que ela siga a sua voz ou que ela vá ao seu encontro, né, também vai estar estimulando todas essas áreas. E a participação nas brincadeiras, porque você estando junto vai poder verificar e acompanhar o desenvolvimento dela e colocar cada vez mais dificuldades nos exercícios, nas atividades que estão sendo desenvolvidas. Somente com o acompanhamento é que você vai ter essa ciência de que seu filho, né, ou a pessoa que você está cuidando, ou que é de sua responsabilidade, ela está se desenvolvendo de forma adequada. Conforme o tempo vai passando, né, a integração ela vai aumentando, né? Deixar a criança com mais crianças, em espaços que tenham mais crianças, né? Buscar estar levando para ter essa interação social também vai facilitar muito. E, inclusive, né, vai nos ajudar, né? Como adultos também vai nos ajudar, que essa interação que a gente passa a ter também nos livra de vários problemas, como ansiedade, depressão, entre outras coisas. Quando a gente fala na importância da participação dos pais responsáveis nas atividades físicas, não é só relacionada a essa importância para a criança, mas também para os pais em si, né? Muitas vezes a gente acaba deixando de fazer certas coisas por causa dos filhos, mas a gente pode estar fazendo com eles, né? Que também vai dar uma prática para nós, né? Ainda relacionado a crianças, né, menores e que podem ser também feitos com maiores sem problemas, mas pode ser feito prática de exercício dos pais utilizando as crianças, né? Não é uma forma de vamos usar as crianças para esse motivo, mas vai ser também uma interação que vai estar ajudando os pais e na interação com a criança, né? Fazer exercícios com a criança, que pode ser o bebê, né?
deitado no chão, levantando a criança, vai estar fortalecendo você e proporcionando equilíbrio na criança. Então, como base dessa aula, a gente também vai trazer outras atividades que podem ser formalizadas em família. E quanto a bebês, seria isso, né? Você poder fazer, né? Deitado no chão, né? Tanto o pai quanto a mãe, como qualquer um dos responsáveis, né? Levanta a criança com os braços e aproxima ela do seu rosto. Levanta de novo e aproxima. É um tipo de brincadeira que, além de estar fortalecendo a pessoa em si, estará fortalecendo a criança, que ela também vai movimentar o pescoço. E durante essa atividade você brinca, você canta, você conta a história ou faz qualquer coisa. Podendo também ser usado em crianças maiores, né? Ali do 1 ano até os 5 anos, sem nenhum problema. Essa participação vai ser importante. Outro tipo de atividade é você flexionar os seus pés, né, as suas pernas, no caso, perto dos seus peitos, trazendo o joelho, né, coloca a criança nas suas pernas até seu joelho, né, segurando com as mãos, lógico, né, e faz o movimento com a perna, trazendo a criança para perto e levando e afastando de você. Um abdominal que você está fazendo e com o peso da criança ainda está melhorando essa aptidão e, consequentemente, ajudando a fortalecer a criança, que vai estar se equilibrando, né, e estando mais perceptível aos movimentos. Outro fato aí que pode ser adicionado é o andar com a criança, né? Segurando ela por baixo dos bracinhos, você se flexiona para colocar, enquanto ela não sabe andar, para colocar ela no chão, simulando movimentos de caminhada para com as crianças, que vai estar estimulando ela a fazer isso também. E você, né, nesse formato, vai andando e vai praticando exercícios ao mesmo tempo. Então, é outra forma de você fazer exercícios e interagir com a criança nesse formato. Aproveitando essa movimentação, lógico, cuidando com a sua coluna, né, o movimento de abaixar, né, para pegar a criança e levantar ela para cima da sua cabeça. Abaixar, mantendo uma postura correta, né, da coluna, e levantar. Assim você faz várias atividades e pode usar o seu tempo que você tem extra ali para estar fazendo as atividades físicas necessárias para a criança, o tempo, né, necessário para ela, e você estar estimulando seu corpo para isso. Então, só aí a gente teve aí mais de 3 formas, né, de fazer exercícios utilizando as crianças. Então, seria a prática dos exercícios em família, o que ressalta a importância dos pais, né, nessa prática das atividades físicas. Cria o fortalecimento emocional entre o pai ou o responsável e a criança e entre outros benefícios que essas técnicas trarão. Eu iria falar, né, no tópico por si só de todas as fases da criança. Como vai ficar muito extenso, aí a gente vai separar esse tópico, apesar de não ter feito aqui, né, mas em mais slides, né, para trazer aí outras atividades. Ao tópico 1, agora separando já dei algumas sugestões, né, de atividades no slide anterior, mas vamos continuar aí nessa faixa. Até então dei mais sugestões de atividades, né, para enquanto as crianças ainda não estão engatinhando nem andando, né. Então, a partir do momento que as crianças começam a engatinhar, outras oportunidades surgem, né? E outros tipos de atividades podem ser feitos. Lá no nosso exemplo, a gente deu o exemplo do lençol, né?
e que ele também pode ser utilizado aqui para os pais, porque ao fazer essa movimentação de estar puxando a criança sobre o lençol, ele também vai estar praticando alguma atividade física. Hoje a gente não se tem assim, né, uma noção de como é a casa de todo mundo, né? Mas antigamente nas casas aí que tinham taco, que eram feitos de taco, né, e que se encerava, né, por vezes uh, os pais, né, acabavam fazendo essa brincadeira com a criança e também dessa brincadeira acabavam limpando a casa, né. Atividade física, limpar a casa é uma atividade física. Toda atividade que você saia do repouso, ela se torna uma atividade física. Né? Ela vai ter um gasto maior do que o estado de repouso do corpo. Então, voltando a esse exemplo, né, se utilizava um cobertor velho ou algo depois que encerava para lustrar o chão, né? E nisso ali colocava as crianças, os filhos, né, em cima desse cobertor e arrastava pela casa como forma de tá limpando a casa, ao mesmo tempo brincando com os filhos, né? Que não deixa de ser uma atividade física gostosa, divertida para toda criança. Né? E você pode fazer com várias idades. Né? Estamos falando aqui dos pequenos, mas se você tiver mais filhos, coloca eles tipo um trenzinho dessa forma. Também pode ser feito, né, no chão de piso, né, ou em outras áreas, né, desde que haja a força e não tenha tanto atrito para fazer esse arrasto. Mas lembrei desse detalhe porque a gente acabava fazendo isso em casa também, né? Ou aquele esfregão, né? Colocava a criança sentada ou de pé em cima do esfregão, segurando pelo cabo e ia pela casa limpando, passando, né, pelo chão para dar aquela lustrada. Né? Então, a atividade física não está só em você parar seus afazeres, né, sejam eles domésticos ou de trabalho ou o quê, para fazer atividade física criança. Você pode fazer essa atividade com a criança, né, e executando essas tarefas domésticas, né, como nesse exemplo que citei. Então tá aí um outro exemplo, né, para ser utilizado para crianças até 2 anos e até maiores que 2 anos. Aproveitando que a criança está nessa fase de engatinhar, também os pais podem estar, né, praticando suas atividades, acompanhando esse desenvolvimento da criança. Né? Você se deslocando agachado de um local para outro, de modo que a criança te siga, né, ou vá em sua direção, né, você vai estar se movimentando e fazendo com que a criança se movimente, né, ou se arraste, caso ela esteja se arrastando sentada ou engatinhando de qualquer forma, você vai estar fazendo isso. Una essa atividade, né, com as crianças, ao criar um circuito para crianças, né, que no caso dessas com 0 a 2 anos, elas estão na fase ali de engatinhar, aí vão começar a se levantar, vão começar a subir nas coisas, a escalar, né, e posteriormente até andar, né, e você vai fazer esses coisas, você pode auxiliar essa hora dessa atividade que você vai estar monitorando a criança com suas atividades físicas que você mais tem interesse em fazer, né? Enquanto a criança está lá fazendo a atividade dela, você pode estar, né, em conjunto fazendo alguma outra atividade de seu gosto, né? Seja um abdominal, seja uma flexão, ou outras atividades, né, que você tenha em mente para fazer. Lembrando que todo início ele tem que ser de acordo com o seu corpo, né? Então não adianta você pegar logo no começo e fazer atividades extenuantes,
que você vai só se machucar e você vai perder o interesse também desse corpo. A gente está repassando essa atividade, apesar do nosso tema ser o combate à atividades físicas, combate à obesidade infantil, né, para crianças de 0 a 5 anos, a obesidade ela está presente em vários aspectos da vida, né? Hoje ela se tornou preocupante no sentido das crianças, como foi explicado, se igualou, né, esse, esse, esse aumento, né, da obesidade, né, em relação a crianças e adultos, mas ela está presente em todas as fases da vida. Então, praticar a prática da atividade física, logicamente associada a uma boa alimentação, né, em qualquer fase da vida, ela só trará benefícios, né? Por isso, a gente está repassando também nessa importância, né, da participação dos pais, que eles também façam essas atividades. Porque outra situação que foi passado é que a criança se espelha nos pais. E ela vai levar os hábitos de saúde, de higiene, todos os hábitos que ela vai construindo durante a vida dela, né, principalmente que ela constrói durante a infância, ela vai levar ao longo da vida. Tendo pais ativos, a possibilidade da criança ser mais ativa, como eu já disse na outra, pelos estudos apontados, vai ser muito maior. E de se manter ativa durante toda a fase da vida. Em todos esses momentos, né, dessas práticas, estimular a criança, né, seja com músicas, com histórias, ou com a própria interação, conversando com a criança, né? Mesmo que ela ainda não fale, você falando é o que vai promover o desenvolvimento da fala dessa criança. Então esteja sempre em contato direto, em todas as horas, com os seus filhos. E a partir do momento que ele consiga já fazer essas atividades, você vai poder também quando ele estiver andando ou tal, você vai poder estar participando de outras formas, né? Caminhando pela casa, dando a mão para o seu filho, colocando no pé e fazendo ele andar, você também vai estar se estimulando e vai estar estimulando ele, né, a fazer. Arrastar seus filhos, que as crianças às vezes gostam de agarrar, né? Então elas se agarram no pé dos pais, coloca ela agarrada no seu pé, né? De modo que você possa ir se locomovendo com ela. Também é uma forma de atividade física que vai ajudar tanto a criança, né, nesse agarrar, quanto os próprios pais. A partir do momento que ela puder agarrar o pescoço, lógico que você cuidando, né, da força dela e tendo as coisas, mas puder deixar, levante ela agarrada no seu pescoço, fazendo, né, o movimento mais seguro possível, né, ou estando próximo do sofá, caso ela venha a cair, ela não vá se machucar, ou em cima da cama. Mas são práticas e atividades que você pode estar desenvolvendo com a sua criança à medida que ela vai crescendo, né, e tendo mais força. Todas essas brincadeiras que a gente acha que são só pequenas coisas, elas estão estimulando a atividade física, tanto do seu filho como a sua. E, mais uma vez, né, ressaltando que a gente está tratando das atividades físicas para crianças de 0 a 2 anos, nessa idade não é aconselhável a criança estar em frente a uma televisão. Não é aconselhável, né? Apesar de ter alguns estudos que ainda mostram que a partir de 1 ano ela pode ter uma certa exposição à TV, de alguns minutos por dia, a grande maioria diz que não é correto, né? Então, como orientação, até os 2 anos não é permitido essa exposição à televisão. Então aqui já encerramos aí, demos algumas atividades, tanto no slide anterior como nesse, para acompanhar, né, para os pais fazerem e acompanhar seus filhos, que eles também vão estar fazendo, durante esse período das primeiras semanas e meses de vida, né,
até o período de 2 anos. Agora vamos para o próximo slide. Dando prosseguimento ao nosso tópico 1, da importância da participação dos pais ou responsáveis nas atividades físicas para crianças de 0 a 5 anos, agora trazemos as atividades com crianças de 3 a 5 anos. Então já discutimos a importância da participação, né, dos pais ali para crianças de 0 a 2 anos, e igualmente ela se torna indispensável nessa faixa etária dos 3 aos 5 anos. Não falei nos slides anteriores, né? Mas a atividade física ou esporte que é mais indicado para crianças a partir de 6 meses de idade é a natação. Então, até a idade anterior, até o slide anterior, a natação era um dos únicos esportes, se não o único esporte mais indicado por especialistas, né, para crianças, podendo ser iniciar aos 6 meses, quando ela está a criança ela já tem essa predisposição, né, vinda do útero, de estar num saco com água, né, com líquidos, então ela já tem essa predisposição então será facilitado esse aprendizado a partir já dos 6 meses de idade. Há quem pregue que logo no começo da vida do bebê, ali nas primeiras semanas, já pode ser iniciado, né? Mas como é mais orientada na prática a partir dos 6 meses, deixamos aí essa idade, né, essa faixa da vida como mais apropriada. Dos 3 aos 5 anos a natação continua sendo indicada, né? Quanto antes a criança começar, melhor ela vai aprender, e nessa idade vai poder ser trabalhado esse fato. Também, né, nessa idade que a gente começa a incluir outros esportes na vida da criança, né, como o futebol, o vôlei, a ginástica artísticas, entre o basquete, entre outros esportes aí que a gente começa a inserir. Andar de bicicleta, a correr, né, com mais desenvoltura. Então agora começa essa fase onde os pais também podem aproveitar muito essa fase dos filhos para as suas práticas de atividades diárias necessárias para um gasto calórico maior do que o consumo, que é a base, né, do combate à obesidade. Sei que tem outros fatores, né, como eu falei, mas a atividade física é um dos fatores essenciais para esse combate. Então, aproveitando o fato de que nessa idade, né, a atividade física da criança em qualquer intensidade ela tem que ser de até 3 horas, e dessas 3 horas, no mínimo 1 hora de atividade física intensa ou moderada, a gente pode unir esse fato ao adulto, que ele precisa de 150 minutos, né, a 300 minutos de atividade moderada a vigorosa por semana. Então a gente pode usufruir desse período na educação dos seus filhos, né, na inserção da atividade física dos seus filhos, e estar realizando as suas atividades. Logicamente, quanto mais atividade fizer por semana, melhor vai estar melhorando mais, né, a sua condição física e a prevenção, né, de doenças, e melhorando assim a sua saúde. Capacidade aeróbica, tudo está incluso nisso, né? E brincar com seus filhos é uma atividade, além dela ser assim intensa, né? Se você transformar ela numa atividade mais intensa, ela será muito prazerosa. Por vezes a gente reclama de falta de tempo, né? Porque tem que brincar com o filho, porque tem que trabalhar, porque tem que fazer outras atividades, e acaba esquecendo que você pode estar fazendo isso junto do seu filho, né? Criando um estímulo maior para ele e também se estimulando a fazer essas atividades. Então, agora vamos começar com alguns exemplos, né, de atividades que podem ser feitas nessa faixa etária. A gente vai focar em vários temas, né, em vários tipos de atividade.
para fazer, né? E essas atividades elas podem envolver toda a família, não somente a mãe e o filho, ou o pai e o filho, ou o responsável e o filho, né? Mas tendo outras pessoas na casa, irmãos, tudo, essas atividades elas podem ser realizadas em família. Vai ser uma diversão para todos, vai ser um meio de você estar fazendo a atividade física sem se desgastar muito, brincando e tendo a companhia das pessoas que te rodeiam e que você mais ama. Em relação às atividades físicas, né, em qualquer idade, um fato também interessante para se trazer é que, de acordo com a OMS, fazer pelo menos esses 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada ou 75 a 150 minutos de exercícios aeróbicos vigorosos por semana pode reduzir muito o risco de morte prematura, doença cardíaca, hipertensão, câncer e diabetes. Então, os benefícios que a gente trouxe, né, ao longo dessas aulas voltados mais para a criança, eles são amplamente eles causam benefícios não só na criança, né, mas no adulto. Qualquer atividade física, em qualquer fase da vida, ela vai promover, trazer esses enormes benefícios. Né? Então, mais um alerta aí para a gente, além desse risco da obesidade, né, a gente tem esse risco a desenvolver essas doenças. Né? E a atividade física, por si só, ela reduz muito esses riscos. Além do que a gente trouxe, né, da depressão e ansiedade, né, que está muito presente principalmente na vida adulta, é um fator de extrema importância para esse combate, principalmente se você fizer com a sua família, né, que é um meio de você escapar dessa depressão ou dessa ansiedade, estando cercado das pessoas que você ama e fazendo atividade junto com essas pessoas. Então, além de estar prevenindo isso no seu filho, você estará ajudando a si mesmo. Vamos manter esse slide aí também, né, sobre esses benefícios, né, e esses fatos e curiosidades, né, e depois a gente entra no outro slide com as atividades propriamente ditas. Né. Outro fato, né, que a gente vai trazer, porque nem todo mundo assistiu a todas as aulas, né, e nem vai ter o interesse em assistir a todas essas aulas, né, mas a gente colocou na primeira aula a influência da Covid-19, né, no sedentarismo e a contribuição dela para esse quadro que a gente está enfrentando de obesidade. Como eu falei já naquela oportunidade, naquela ocasião, né, o isolamento social e a pandemia ela trouxe muitos hábitos, né, ruins para nós. Né? Como a gente acabou se isolando, muitas vezes a gente não podia nem sair de casa, acabou se adaptando, né, às formas que seriam passar mais tempo em frente a uma televisão, ou em frente ao computador, ou mesmo no celular, né, conversando com outras pessoas. Né? E acabou que a gente acabou esquecendo de trazer essas atividades físicas para dentro de casa. Isso daí não é uma coisa ruim, né? Mas é uma coisa totalmente plausível, algo que de fato iria ocorrer, né? Há quem se manteve ativo, né? Mas uma grande maioria parou, como praticava aquelas atividades geralmente no final de semana, que era de se deslocar, jogar uma bola, ou jogar um vôlei, algo nesse gênero, parou de fazer e quando estava em casa simplesmente esqueceu, até porque estava habituado com aquela rotina, né? De praticar esportes ali 2 a 3 vezes por semana que seja, mas indo até o local e fazendo o esporte que ela gostava, né? Tem gente que também não gosta daqueles exercícios, né, mais de fazer em casa, então acabou deixando de lado. E isso criou-se esse hábito, né, que passou para a família também. Né?
Então, as pessoas começaram a trabalhar de casa ou ficavam mais em casa, então ficavam mais antenado na TV. Aí, quem tinha mais TV ou alguma outra forma, então deixava o filho num local assistindo desenho e vinha assistir filmes ou séries, né? Ou até mesmo o jornal, tal, e acabava deixando de trazer essa prática para dentro de casa, né? Tinha dado aqueles exemplos de atividades físicas que podiam ser feitas em casa, né? Mas são aprendizados, né? A gente sabe que essa doença, né, ainda não, a Covid-19, ela ainda continua ativa, né? Ainda é considerada uma pandemia e a gente adquiriu hábitos com ela, como o hábito de lavar as mãos, né, direto, de estar usando um álcool em gel e tal. E a gente deve pegar, né, todo fato ruim, a gente deve tirar lições e proveitos dele, né? Então, quanto à pandemia, né, os hábitos que a gente adquiriu durante a pandemia que continuou fazendo depois que foi maleabilizado, né, a saída, né, a gente deve continuar. A gente ficou um tempo usando máscara, a mão, vejo agora assim que sempre quando a gente sai, o pessoal tá lá no local onde tem o álcool em gel, tá lá passando o álcool em gel, né? Lavando as mãos sempre que possível. Então, adquiriu-se hábitos que vai ser levado para um bom tempo, né? E esses hábitos também, e a gente pode trazer disso a ideia de que a gente pode fazer isso com os exercícios físicos, com as atividades físicas. Trazer para um hábito diário e para uma rotina das nossas vidas. Né? A gente não está livre, né, de uma volta dessa pandemia e do isolamento. A gente não está livre de outras doenças que podem afetar da mesma forma que a Covid afetou, né? Então, criar esses hábitos o quanto antes e prevenir, né? Pensar já numa prevenção futura de extrema importância para essa fase que a gente está. Né? E para conseguir reverter esse quadro da obesidade, tanto infantil como juvenil e como na fase adulta. Né? Vamos adquirir hábitos saudáveis, não só as atividades físicas, como a alimentação mais saudável. Aproveitando também, né, como foi falado em outros slides, em outras aulas, né, que a alimentação é fundamental. Criar esses hábitos e dividi-los em família é de fundamental importância. Nessa idade, as crianças vão estar aprendendo tudo o que o adulto faz, né? Então, e até antes, né, dessa idade ali, né? Mas focando nessa idade que a gente está falando agora, bons hábitos alimentares vão passar para crianças. Então, vamos focar, né? Tem guias de alimentação para crianças, para várias faixas etárias. Vamos procurar esses guias, vamos trazer essa alimentação saudável para a nossa mesa. Outra coisa, durante a alimentação, evite distrações. Vai fazer um almoço, separa alguns instantes antes do almoço para uma prática de uma atividade física com os seus filhos e com a família toda. Posteriormente, a hora de almoçar, cessa todos os equipamentos que tem, deixa o celular em outro canto, desliga televisões e senta com a família. Ali vai ser um momento de você conversar com a sua família e de trazer de perguntar como foi o dia, né, de cada membro, tanto isso tanto no almoço como na janta. Outra coisa em relação à facilitação, né, hoje em dia você pega lanches baratos e tal, e substitui esses lanches, substitui a alimentação saudável por esses lanches, né, fast food em geral, né. Isso é um hábito ruim. Eu sei que devido à nossa vida corrida e ao pouco tempo que a gente tem, a gente acaba recorrendo a isso. Porém, deve se reduzir muito. Também não condeno, né, porque é um meio de ganhar a vida de muita gente. Então, você indo num nutricionista, muitas vezes, né,
eles reservam alguns dias para você comer o que você realmente gosta e você pode trazer esses hábitos para a criança, né? Então, focar e tentar fazer alimentos saudáveis durante vários períodos do dia, né? Durante almoço e jantar. Tirar 1 ou 2 dias para algumas comidas dessas que você pede, né? Uma pizza ou algo assim, vai ajudar bastante na criança de criar. E sempre está explicando para ela o porquê, né? O porquê de se comer uma verdura, o porquê de se comer uma fruta. Outra coisa que se cria hábito e que a criança pega é isso, né? Muitas vezes o adulto ele não tem esse hábito de estar comendo uma fruta ou de estar comendo salada, legumes, verduras, coisas saudáveis, né? E ele quer impor isso na criança. Mas a criança ela observa bastante, é uma fase que ela observa bastante e ela verificando isso, ela também vai adquirir esses hábitos. Outra coisa, cortar, né, esses produtos industrializados, esses salgadinhos, refrigerantes, essas coisas que as crianças acabam consumindo muitas vezes antes do almoço. Então, reservar hora e fazer a criança entrar numa rotina com horas para tudo. Vai ter a hora de brincar, vai ter a hora de comer, vai ter a hora de assistir, vai ter a hora de descansar, né? Hora de brincar novamente. Criar essas rotinas para as crianças é sempre bom. E você fazer parte dessa rotina e entrar nessa rotina com a alimentação, com os exercícios, só vai influenciar positivamente a criança, o seu filho, no caso, né? Então, achei interessante passar isso, principalmente para essa faixa etária que é muito suscetível, né, a novos hábitos. Então, os hábitos dos pais vão passar para os filhos, isso sem dúvida. Então, evitar fazer coisas na frente das crianças que possam induzir elas a ter maus hábitos, né? Evitar esses alimentos e, de preferência, sempre que puder, né, fazer uma refeição com todos da família reunidos no mesmo local, sem nenhuma interferência de aparelhos. Para os pais, né, não só verificar e regular esse tempo em frente à televisão para os seus filhos, como também fazer isso, né? Não adianta você pedir para o seu filho brincar tal e você está lá acompanhando a TV. Ele vai verificar que você está prestando atenção bastante, ele vai parar de brincar com o que ele está fazendo e vai acompanhar aquilo que você está fazendo. Então, são todos hábitos que a gente tem que tirar e da gente e com isso vai estar repassando para os filhos. Se estendia até meio demais nesse tópico, mas achei importante, né, falar isso. Já tinha falado algo parecido em outros momentos, em outras aulas, né? Mas é sempre bom a gente estar salientando isso. Agora, para os próximos slides ali, a gente vai trazer as atividades, né, físicas para essa faixa etária. Continuidade ao tópico anterior, agora vamos tratar das atividades físicas, né, com crianças de 3 a 5 anos e a participação dos pais. Agora vamos trazer de fato exemplos e atividades, né, que você pode praticar com seus filhos para crianças dessa faixa. Como a gente já falou, né, no slide anterior, nessa faixa pode ser incluídos esportes nas atividades da criança. Então, se torna muito mais atrativo, né, tanto para os pais quanto para crianças, outras brincadeiras. Já passamos na aula anterior que nessa idade se observou que a prática de atividades com bola ela é mais receptiva por parte das crianças. E quanto a isso, né, a gente já passou lá na outra aula das Olimpíadas, são várias atividades que a gente pode estar desenvolvendo, né, junto com as crianças, que vai fazer com que as crianças e nós estejamos praticando as atividades necessárias diariamente, né? Como eu falei naquele slide, né, o futebol ele é para toda e qualquer idade, né, e todos podem participar. Então, tendo uma bolinha ou algo assim, são várias as atividades que podem ser desenvolvidas. Para quem quiser, pode voltar lá no slide anterior, né, que passei
essas atividades com bola, né? Então, vamos citar esses exemplos que já foram passados de forma mais reduzida, né? Porque já foi repassado, né, e dados exemplos melhores na outra aula. Então, jogar bola, né, que pode ser dentro de casa, pode ser é, na área externa da casa, né, seja numa garagem ou no próprio quintal. O vôlei também pode ser praticado em qualquer lugar e em qualquer área, né? Lembrando e orientando, né, que não existe isso de esporte de menino ou esporte de menina, né? A gente tem que colocar isso na cabeça, apesar de ainda ter pessoas que pensam dessa forma, mas não. O futebol não é só para meninos e o vôlei não é só para meninas, para todos os gêneros, né? Então, sempre deixe isso claro para os seus filhos, né? Que pode ser que eles vão escutar isso, então deixe isso claro. Então, o vôlei, o basquete, a corrida de um ponto a outro, né? Pode ser feito com os pais. E dentre vários outros esportes, né? Esportes, atividades que podem ser praticadas com base em esportes que a gente conhece. Aí falando de atividades mais interativas que a gente pode fazer com nossos filhos, né? Uma atividade muito interessante e boa de se fazer é de você tendo um lenço, uma toalha, uma cordinha, alguma coisa, amarrar as pernas, né? Amarrar a sua perna com a do seu filho, né? E praticar essa atividade de andar. Sendo uma família maior em casa, mesma coisa, né? Faz 2 pares, cada par amarra as suas pernas e faz aquele movimento de andar em 3 pernas, que é divertido, une toda a família e é ótimo para a saúde e o exercitar, né, da pessoa em si. Tendo a possibilidade, né, tendo um saco, né, a corrida do saco também é uma forma interessante de interagir para a família. Outra coisa que vai envolver bastante os braços e que pode ser feito em família você tendo aquela toalha, aquele cobertor velho, ou lençol velho e tal, você pegar, né, ter 2 lençóis e se arrastar com seu filho, né, com as mãos, impulsionando esse lençol, se arrastando pelo chão de um ponto a outro da casa. Né? São atividades interessantes, lúdicas e divertidas que você pode estar fazendo com a sua criança. Outra coisa que foi citado nas outras é a parte da música. Né? A música ela é uma atividade bem interessante. Hoje em dia já vai fazer parte da já vai fazer parte das Olimpíadas, né, com o break, né, que foi inserido nas Olimpíadas, nas próximas Olimpíadas. Então a dança é um esporte que ele pode ser feito por qualquer pessoa de qualquer faixa etária. Né? Então mais um esporte pode ser praticado, mais uma atividade física que pode ser praticada pela família inteira. Coloque um som, prepare um local e dance de todas as formas, né? Promova movimentos bruscos e movimentos variados para que a criança copie, né? Se solte, que você vai se sentir bem, né? Dance nas pontas dos pés, passe para as crianças fazer isso, né? Pula durante a música, são todas atividades que podem ser feitas. E a dança também ela pode ser um esporte, né? Uma atividade física de forma mais intensa, que é o que a gente necessita e que as crianças nessa idade necessitam. Então soltar ali até a pessoa aguentar ou pelo menos uns 30 minutos de música e dança em alta intensidade, alta rotação, né? É um aliado importante aí nessa atividade física, que ela pode ser realizada em família, né? Pode e deve ser realizado. Fazer paradas, né?
com a música, né, em forma de estátua, também vai ajudar no controle do corpo da criança e vai dar aquele descanso para os pais, né, que podem já estar extenuados. Então, fazer a brincadeira da estátua com música, exigindo na parte da dança ali, né, faz ali uns minutinhos bons de dança em ritmo mais acelerado. E você também pode fazer num ritmo mais acelerado ainda para ganho pessoal, né? Mas a criança vai estar fazendo. A hora que desligar a música, fica em posição de estátua, a criança também fica, né? Vai estar ensinando ela e você vai estar descansando. E posteriormente liga a música de novo e faz. Então, outra atividade muito interessante para se fazer em família. Não raras vezes, né? E a gente vê muito até em famílias de baixa renda, muitos dos quais têm bicicleta, né? E a bicicleta é uma atividade física muito boa, né? Que ela, além de ser uma atividade física aeróbica interessante, que pode ser feita em várias intensidades, ela é uma atividade que ela não tem impacto, então não vai prejudicar muito as articulações, né? Principalmente para pessoas mais velhas ou que têm alguns problemas nas articulações. Né? Não é incomum também de você ver, né, crianças já andando com bicicletas ou que ganharam alguma bicicleta, né? Então, a prática da bicicleta ela é para qualquer idade e ela pode ser feita por várias pessoas. Né? Nessa idade em si, caso tenha bicicleta com rodinha, né, ou mesmo que a criança já saiba andar sem rodinha, então pode reunir a família e dar aquelas voltas com a bicicleta no quintal de casa, posteriormente ali na quadra da sua casa, né, entre outros fatores aí. É um estímulo importante, né? Ou levar a criança num parque que tem essa possibilidade de andar, né? De bicicleta, vai ser muito bom. O simples fato de você pedalar com uma criança, né, sentada atrás ou no varão da bicicleta ali, né? Ela vai ter que se equilibrar, então ela vai estar praticando uma atividade física de certa forma e desenvolvendo, né, várias partes do corpo, ou ela segurando lá atrás, com você aumentando a velocidade, ela vai estar se segurando ali, ela vai estar desenvolvendo algumas habilidades motoras e desenvolvimento físico também. Então, não necessariamente necessita os pais e a criança terem a bicicleta. Né? Bastando ali o pai ter, já é uma forma de você fazer esses exercícios. Conforme a criança vai desenvolvendo essa habilidade, você também vai, com ela estando, né, seja na cadeirinha, seja no bagageiro ou no varão da bicicleta, você também vai estar fazendo um esforço extra, um esforço maior, o que vai te ajudar, né? E ajudar a criança que está fazendo. Então, é mais uma ótima atividade que pode ser feita. Outra atividade muito interessante para ser feita em família e que não exige muito é andar. Andar é uma atividade boa também, né? A caminhada em si, ela é uma atividade boa e que ela pode ser feita com várias intensidades. Então, a caminhada ela pode ser feita em família, né? Reunir todas as pessoas da sua família e sair para fazer uma caminhada. Dependendo da velocidade da criança, né? Que você vai estar observando ou do cansaço, você pode aumentar ou diminuir o ritmo da caminhada. A gente aproveita, né? Como eu falo de São Francisco do Sul, a gente tem aqui praias que são de fácil acesso para todas as classes sociais, né? Então, a gente tem aqui a praia, mas isso não necessita ser somente a praia, né? Pode ser feito em qualquer local, né? Tem várias cidades aí que tem parques, campos para esse tipo de caminhada, trilhas de caminhada, né? Ou na própria quadra, na própria coisa. Então, a gente traz aqui pro nosso fato ali de ter praia perto, né? Mas ela pode ser praticada em qualquer lugar. Então, fazer uma caminhada, seja qual for o local, né? No nosso caso ali, podendo ir para a praia, caminhar na areia, é um fato que agrega muito
para o desenvolvimento motor e para a prática de atividade física nossa e da criança. Incluir níveis de intensidade da caminhada também é importante, né? Caminhar mais rápido, dar pequenas pausas, né? Diminuir o ritmo, aumentar o ritmo conforme você verifica que a criança está cansada ou não. E também, né, aproveitando essa faixa etária ali, a hora que você sentir que a criança está cansada, né, e por acaso estiver fazendo em família, a família seja grande, você pode também estar pegando essa criança no colo. Mais uma atividade que pode ser feita até com o bebê, né? Logicamente que preparando ele e deixando ele para não pegar, né, para não deixar ele exposto ao sol ou à chuva, no caso, né? Mas tendo todas as condições favoráveis ali, não expondo ao sol, você caminhar ou andar, né, com o seu bebê no colo, também é um meio de você estar se estimulando e estimular a criança. E quando a criança estiver andando, fazer isso também, né? Anda numa velocidade normal, que para você está andando de forma acelerada e a criança já está num pique de estar correndo, né, por causa das pernas dela. A hora que ela cansar, pega ela no colo, né, e caminha de forma mais lenta, né, por um bom período. A hora que você sentir que ela está, ou que ela demonstrar que queira andar de novo, coloca ela no chão e faz essa caminhada. Outra forma de fazer isso a hora que ela cansar, que ela vai cansar bastante as pernas, você pendurar ela no pescoço, né, que ela se agarre em você, né, pelo pescoço ali ou pelo peito, né, que ela vai estar, e você anda com ela desse formato, ela vai estar se segurando e fazendo exercício com os braços para te segurar, e você vai estar carregando também o peso dela, né, e é um extra para a sua atividade. Como eu falei, se estiver fazendo uma praia, como é o nosso caso aqui, né, e o objetivo do estágio de extensão é desenvolver um trabalho para a sua região, mas eu acredito que esse trabalho possa ser para várias regiões, né? Então, focando no caso da areia, assim, se você andar na areia, você sabe que o ganho vai ser muito maior. E não demanda de muito, né? Além da areia ter menos impacto, né? Apesar de que, se você andar em desnível, né? Pode ter pode te prejudicar um pouco. Outro fato também da praia em si, né? É andar com resistência, que daí você andaria na água. A areia já tem uma certa resistência, mas andar dentro da água, né, com água até os joelhos ou até a coxa, ela vai te dar uma resistência maior para andar. E você pode colocar seu filho nos ombros, com isso também vai ter esse up no exercício da caminhada. E, né, andando em família também, né, pode ser levado uma bolsa, né, que divide com todo mundo para carregar, uma toalha, alguma coisa, e a hora que você se sentir cansado mesmo, você para um lugar, ou se quiser levar alguma comida, algum lanchinho, né, alguma coisa assim, também leva para, isso pode ser praticado tanto na praia como num parque, alguma coisa, para ali, né, não se esqueça de levar água e estar sempre se hidratando e hidratando a criança, né, mas você pode parar e fazer um lanche, depois faz a volta para casa. Então temos aí inúmeras possibilidades, né? A caminhada em si, por si só, é ótima e traz muitos benefícios e ela pode ser feita, né, com todos da família. Então aqui trouxemos aí um pouco mais tá chegando a uma hora, né? Nós trouxemos em quase uma hora, várias atividades que podem ser feitas em conjunto com a criança e que os pais irão se exercitar da mesma forma, né? Nesse ponto já trago também aquela atividade que passei, né, por quando a criança é bebê, para os pais fazerem com os seus filhos já maiores, de exercícios utilizando os próprios filhos, né? Um levantamento de peso, deitado no chão, né, em cima do tapete, alguma coisa, né, de costas, pega a criança e faz o levantamento de peso, né? Leva ela para cima, traz para baixo, leva ela para cima, traz para baixo. Outra atividade que pode ser feita utilizando o peso da criança, né, que ela vai estar, fazendo flexão e com a criança nas suas costas.
Lógico que isso depende da capacidade física de cada um. E você pode desenvolver essa capacidade física ao longo de sempre quando for iniciando com menos movimentação e sem peso, né? E vai aumentando a intensidade de acordo, e quando você puder e tiver essa capacidade de fazer, então você pode fazer esses exercícios. Outro exercício que eu passei para a prática da criança pode ser feito para os pais também, que é o circuito. Então, o circuito ele pode ser realizado pelos pais com o apoio dos filhos. Então, como eu falei, além desses exemplos de coisa, então você pode fazer, né, um circuito que você vem, pega o seu filho e faz esse levantamento de peso, vai para a sala e tá no cômodo, vai para a sala e coloca ele nas suas costas para fazer a flexão. Faz junto com ele o polichinelo, outra atividade em outro cômodo, e assim você vai fazendo circuitos para que você faça a atividade física e o seu filho participe também. Então, temos várias opções, né? Várias formas. Estimular, né, o seu filho a estar fazendo brincadeiras e fazendo essas brincadeiras com os seus filhos. E uma adição especial aqui, né, procurar não fomentar a competitividade nessa faixa etária, que você pode desestimular o seu filho a praticar algum esporte. Então, não é importante ganhar, o importante é o ganho físico, a aptidão física, né? Então, evite fazer essa cobrança, né? E outro ponto importante é sempre estimular, né? Sempre elogiar, né? Toda vez que seu filho pratica alguma coisa, logicamente que há algumas atividades que você vai brigar, né? Ou que você não vai gostar, mas atividades que sejam interessantes, procure estimular e parabenizá-lo sempre que ele faz, né? A gente é movido por isso, tanto no nosso emprego, né, como na nossa vida. Sempre que a gente tem um estímulo a mais, a gente trabalha com mais vontade, né? E esse estímulo também serve para as crianças, para a prática delas com mais vontade e para fazer ela ter apego àquele esporte ou àquela prática da atividade física, né? E outra coisa, nem sempre o esporte que os pais preferem é o que a criança vai escolher. Você pode mostrar e pode fomentar esse amor e esse caminho, né, para a criança, mas esteja sempre verificando o que ela mais gosta. E no que ela mais gosta, transforma essa atividade dela, né, em algo bom para os dois. Né? Não forçar uma prática de uma atividade que pode fazer com que a criança desista ou não queira fazer posteriormente mais nenhuma. Né? Combater o sedentarismo, mesmo nessa idade, né, a gente falou que na outra é terminantemente proibido, né, o acesso à televisão, né, a deixar a criança em frente à tela. Nessa idade, também limitar ao máximo, né, procurar ver, né, quais são os limites de tempo em tela, né, e para, enfim, estar fazendo tendo esse cuidado, né, para não deixar que a criança tenha esse hábito de ficar muito tempo em frente à tela da televisão. Então, por aqui dei várias atividades, né? Espero que vocês também participem e coloquem nos comentários ali outras atividades que vocês fazem com seus filhos, né? Ou que podem fazer com seus filhos. Isso aí é muito interessante e muito útil, né? Até para quem está pensando em iniciar, né? E também mais uma coisa, né, que eu quero deixar, né, como uma forma de aviso também, né, e algo para que a gente possa estar fazendo em nossas rotinas, né. No tópico anterior, eu decidi separar, né, e aqui nesse tópico aqui, né, eu vou dar algumas sugestões para atividades em geral, né.
algumas formas de você estar praticando e utilizando, né, o seu tempo do dia para fazer outras coisas, né? Então, conciliar certas coisas. Já tinha passado anteriormente na prática das tarefas domésticas, né? Você está limpando, puxando seu filho, tal, para passar o pano, alguma coisa, né? Inserir os seus filhos, né, nas atividades domésticas também é de suma importância. Fazer com que ele tenha essa cria esse hábito de brincar, né, e guardar os brinquedos. Então ele vai estar ajudando nas tarefas domésticas e vai estar fazendo alguma atividade física. Incluir pequenas tarefas que ele possa estar fazendo, né, na idade, dependendo do desenvolvimento dele e como você vê, né, isso nele, de estar secando alguma louça ou juntando, auxiliando, né, você, tipo, quando você varreu a casa ali e vai juntar, né, para ele pegar uma pazinha e tá ali, né, se abaixando para você varrer para a pazinha e jogando posteriormente no lixo, levar o lixo, né, para frente da casa ou para o local específico, né, tá juntando tá juntando algum lixo que porventura ele veja na casa, né? Então são tarefas pequenas que a gente não dá valor, né, como atividade física, mas que são importantes para ele adquirindo tanto o hábito de atividade física como o hábito de higiene, né, ou natural que é dele limpar a casa, né? Se vestir sozinho, essas coisas, tirar e colocar meias, são tarefas pequenas, né, que, que você pode estar estimulando, né, o seu filho a fazer e que são sugestões para a prática do dia a dia, né, que vai tirar ele dessa zona de conforto. Te ajudar a transportar as cobertas de um local para o outro ou colocar no sol, entre outras atividades aí que podem ser feitas, né? Depois que você estendeu a roupa, ele levar aquela bacia para, para o local adequado. São várias atividades que você pode estar fazendo, né, sem te tirar da sua rotina, né, seja ela qual for. Então você pode estar realizando essas atividades e induzindo seu filho a fazê-las, né, e ensinando eles esses princípios. Aqui também já explicamos em outra aula, mas vamos repassar, né, de forma resumida aí os benefícios da atividade física para crianças nessas idades, né. Então, ela é importante para todas as crianças, inclusive bebês. Ela auxilia no desenvolvimento e crescimento saudável da criança, no controle do peso e na diminuição do risco de obesidade, que é o que a gente está tratando aqui, né? Melhora a qualidade do sono, então muitas vezes os pais ficam bravos que a criança não está dormindo, mas se ela passa muito tempo em frente à TV ou se ela leva uma vida muito sedentária, ela não vai ter não vai ter o sono adequado, né? Então a atividade física vai melhorar o sono, então vai facilitar, né, para os pais que quando for a hora de dormir, sabe que essa criança vai estar cansada, vai ter gasto bastante energia, consequentemente ela vai ter uma noite de sono melhor, sem interromper o sono dos pais. Né? Então é de extrema importância para isso também, manter a criança ativa durante todo o dia, vai fazer com que ela durma melhor. Né? Vai auxiliar na coordenação motora dela, melhorar as funções cognitivas e melhorar o aprendizado, né? E vai ajudar na integração e desenvolvimento de habilidades psicológicas e sociais. Né? Tanto ela conversando com os próprios pais ou quando for levar ela em lugares que ela tenha interação com outras crianças, aí vai estar ajudando na formação do caráter dela e contribuindo socialmente. Além dos benefícios, né, do crescimento saudável e do desenvolvimento de músculos e os ossos. E a condição física. Então são vários benefícios, né, que já foram citados em outras aulas, mas damos uma passada rápida aqui para todo mundo estar ciente desse benefício, até quem não viu as aulas anteriores. Né. Então, aí terminando, né,
Outra forma importante de substituição de uma atividade, né, ou de uma sugestão de uma atividade que pode ser feita durante a nossa rotina é quando for levar a criança para a creche, né, ou para o mercado, ou, ou para qualquer local em si, né, você, para a panificadora, você dá preferência a deslocamentos a pé ou de bicicleta, né? Então, teve que ir no mercado, né? Desde que logicamente não seja muito longe, né? E você tem essa disponibilidade de usar o carro, deixa o carro em casa. Deixa o carro em casa e vai com a criança ou com a família toda a pé até o mercado para realizar as compras. Na volta, já deixa alguma sacola, que a criança vai se interessar por isso, com o peso adequado para ela trazer junto contigo. É uma forma de você também estar substituindo uma atividade e incorporando uma necessidade que você tem, que é de ir ao mercado, né? Incorporando uma atividade física para você fazer junto com o seu filho nessa atividade. Então, evitar, né? O transporte também, se conseguir de bicicleta para a creche, alguma coisa, é muito bom. O que conseguir substituir de atividades que você faz pouco movimento, né? Ou pouco esforço, por atividades que fazem mais esforço, e que ali, né, o seu tempo será de grande valia. Então aqui termina nosso tópico 1, né? Trouxe várias atividades aí que podem ser implantadas para a criança e que o adulto que esteja responsável por ela, ou um irmão mesmo, né? Seja criança maior, que esteja responsável por essa criança, ele pode estar praticando junto e fazendo suas horas de atividade propícias, né, para aquela semana ou para aquele dia. Então, destacamos a importância da participação dos pais, né, nessas atividades físicas e isso, de certa forma, vai ajudar para o combate à obesidade infantil. Então, agora encerramos esse tópico e vamos partir para o próximo. Então, agora vamos para o nosso próximo tópico, o tópico 2, o bom uso da tecnologia nas atividades físicas para crianças. Mas você não falou que o uso da tecnologia e a influência da tecnologia ele é prejudicial para as crianças, sim, e corroboro e confirmo com isso. Do 0 aos 2 anos, a exposição em frente à TV ou aparelhos luminosos, celular, tablets, notebooks, entre outros, né, ele é extremamente prejudicial para a criança, principalmente porque ela está em fase da formação da visão e do desenvolvimento da visão. Uma criança, né, novinha ali, um bebê, ele não vai saber o que está passando na televisão, não vai conseguir ter foco, né, para identificar o que está passando na televisão. Ele vai ser atraído pelaquela luz da TV. E a luz que é emitida da TV, ela é prejudicial para a vista. É prejudicial para a nossa vista, né? E para a da criança, então, é pior ainda. Então, por isso digo, do 0 aos 2 anos, né, apesar de ter algumas discordâncias quanto a essa idade ali, do 0 aos 2 anos não seria recomendável nenhum tempo em frente à tela da TV. Prejudicaria bastante a vista da criança, podendo causar inúmeros problemas de visão, a miopia e até a deficiência, né, no desenvolvimento da fala da criança. Porque a criança ela está muito mais conectada aos pais. Então, quando você fala, o estímulo que você dá de falar com ela, e ela vai entender muito mais do que o que acontece na televisão. Então, a televisão, além de prejudicar a visão, vai prejudicar o desenvolvimento dessa criança na fala e em outras áreas também. Porque se você deixar ela muito tempo na frente da TV, também vai prejudicar o desenvolvimento motor e físico dela, né? Então, nesse ponto, a tecnologia realmente sim é prejudicial e de extremo perigo. Outro ponto que é ruim, até mesmo nas crianças mais velhas, de 3 a 5 anos ali, que é a faixa etária que a gente estudou, é que ela não pode ficar também um tempo muito grande em frente à televisão. Esse tempo tem que ser reduzido.
Então, ressaltando, né, para menores de 2 anos, nenhum contato com telas ou videogames, né? E dos 2 ali, assim que completou os 2 anos, né, até os 5 anos, até 1 hora por dia. E aí não é o que a gente vê. Isso é recomendado, né, por especialistas. Isso não é o que a gente vê que acontece com as crianças, né, hoje em dia. Então, muito em virtude da falta de tempo dos pais e de quando veio a pandemia ali, né, as crianças passaram muito mais tempo em frente às telas, né? Isso cria hábitos ruins. Mas trazendo para o nosso tópico, né, que é o bom uso da tecnologia, assim como ele é prejudicial, ele também é bom. Para crianças que não podem ter contato com as telas, né, até os 2 anos, o uso da tecnologia se dará em que sentido? Você está buscando informações a respeito pela tecnologia, né? Seja aí pelo seu celular, internet, computador, né? Você está buscando informações, né? Hoje em dia a gente tem apps, aplicativos, pode procurar mesmo no Google, na tela do celular, né? Tendo alguma internet, você vai poder estar procurando atividades que você pode realizar com seus filhos nesse momento, nesse período da vida deles, né? Então, há como se ter um bom uso, né, do celular mesmo quando a criança não pode estar em contato direto com a tela. Então, fica aqui essa dica, né? Procure, né, no tempo que você tem, ou no tempo que você mexe, né, no computador ou no celular ali, procure atividades que possam ser realizadas ali com seus filhos, né? Hoje em dia é muito fácil, muita gente tem acesso, né? Logicamente que tem que ter certo cuidado, porque se posta muitas e muitas coisas na internet, né? Então, um meio de estar exemplificando esse bom uso, né? Esse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, né? Que vai ser repassado de forma online. Então, você vai estar acessando esse conteúdo e verificando atividades que você pode praticar com seus filhos. E como esse meu conteúdo, tem outros tantos aí disponíveis, né, na internet. Basta a gente procurar e ir atrás. Aliado a isso, né, procura também verificar, né, já deixei na primeira aula, eu vou deixar o link ali do guia de bolso para alimentação. Agora me fugiu o nome completo ali, mas é um guia de bolso específico ali para alimentação em várias faixas de idade, né? Desde a amamentação quanto da passagem da amamentação ali do aleitamento materno, né, para os outros tipos de alimentação, né? E os alimentos saudáveis que podem e devem ser inseridos nessa alimentação. Então, mesmo que a criança em si ela não possa estar olhando, o pai sim pode estar olhando e aproveitando esse tempo que ele tem para ir buscar essas informações, né? Tanto de atividades físicas para a criança de 0 a 2 anos, como atividades como esse guia de alimentação, um guia de bolso de alimentação, né? Ou também pode verificar em outros vídeos ou matérias que tenham a respeito de alimentação, né? Alimentações saudáveis para serem incluídas na dieta da criança. E verificando outros tipos de atividades e outros fatores, né, que possam ajudar, né, nesse desenvolvimento da criança. Inclusive outros tipos de brincadeiras para entreter, né, para passar um tempo com as crianças. São várias brincadeiras e atividades, né, talvez que não envolvam tanto a parte física, mas que são essenciais para o desenvolvimento e aprendizado da criança em todas as fases da vida dela. Então, aqui nesse tópico a gente trouxe, né, mais voltado ali ao bom uso da tecnologia para crianças de 0 a 2 anos, e vamos fazer um novo tópico ali para dos 3 aos 5 anos. Ou, no caso, ali vai ser a partir dos 2 anos, né, que é quando a criança já pode ter acesso à televisão.
Então, dando continuidade ao nosso tópico 2, né, o bom uso da tecnologia nas atividades físicas para crianças de 2 a 5 anos, ou seja, a partir dos 2 anos. Coloquei esse tópico separado, porque nessa faixa, né, a partir dos 2 anos, a criança até recomendado, né, 60 minutos em frente às telas, seja de televisão ou videogame, por dia. Então a gente tem que ter nossa obrigação ter esse controle do que a criança está assistindo, procurar saber o que ela vai assistir, né? Se for colocar um vídeo ou alguma coisa, ter essa ciência do que ela está assistindo e procurar colocar conteúdos que sejam benéficos a ela, tanto para o aprendizado como até para práticas de atividades, né? Nesse sentido da prática das atividades físicas, o bom uso da tecnologia, há vários desenhos e tal que estimulam a percepção das crianças, né? De saber o que é nariz e tal, né? Então são bons exemplos de programas que podem ser vistos. Outros que promovem algumas atividades físicas, né? Como movimentação do corpo, dança ou algumas coisas, também são ótimos exemplos que podem ser colocados para a criança, né? E está sempre verificando quando possível, assistindo com ela e interagindo com ela durante aquele programa, para que ela possa estar se exercitando cada vez mais, né? Mais uma vez, também o uso da tecnologia seria referente aos pais procurarem atividades para os filhos nessa idade, né? Há aplicativos que podem ser baixados proporcionando atividades físicas, bem como inúmeros sites, né, de pesquisa ou vídeos como esse que eu estou fazendo, também vão estar orientando. Novamente, partindo dessa predisposição do que a gente está falando, utilizar o celular para saber quais alimentos incluir na dieta dessas crianças, né, a partir dessa idade. Né? Focar em aprender e também se policiar, né, quanto a essa dieta, né? Essa restrição de alimentos industrializados ou alimentos muito calóricos que vão prejudicar a saúde. Também pode estar usando isso para verificar os números que eu passei, né? E o crescimento. Provavelmente vão sair mais pesquisas relacionadas a isso, com o crescimento da obesidade, né, a nível mundial e no Brasil, principalmente da obesidade infantil, que vai ser algo que está sendo algo assustador, com um crescimento enorme, né, nos últimos anos, e que provavelmente se agravou em muito com a passagem da Covid-19. Então, a tecnologia vai ser fundamental nesse aspecto, né? E utilizando dessa forma ali para o bem das crianças também será de grande utilidade. Agora vamos trazer, né, algumas atividades que podem ser feitas utilizando a tecnologia, né? Buscar assim vídeos e programas que estimulem alguns jogos, né, para as crianças, ou também utilizar alguns jogos de aplicativos, né, para interagir com a criança, com que esses jogos estejam estimulando atividades físicas e brincadeiras, né. Então, entre outros jogos ali, né, que vão estimular o raciocínio lógico, entre outras coisas, e a coordenação motora. Então, vídeos em que determinem que a criança faça tais atividades, né, durante esses vídeos, são de extrema importância e podem ser usados como um bom uso da tecnologia. Outro exemplo seria o uso de sons, né? Então, procurar... tem aplicativos também que baixam, né? E na hora de você colocar um som de algum, digamos assim, de algum animal, né? Pedir para a criança imitar esse animal, né? E respectivamente imitar esse som. Então soltou lá um latido, pede para a criança identificar qual o animal e assim que ela identificar, pede para ela imitar, né? Andando pela casa, latindo, entre outras coisas. Assim vai fazendo com outros tipos de animais, né? Você vai estar estimulando o aprendizado da criança e também a prática da atividade física dela estar imitando esses animais que ela descobriu através do som. Então, outro importante uso para a tecnologia
e que pode ser aplicado aí para crianças nessa faixa de idade. Quando você tem também a possibilidade, né, apesar de a gente estar tratando de, de atividades que não envolvam gastos, né, mas quando você tem essa possibilidade de ter, né, e a gente vê assim que muitos pais fazem um esforço tremendo para conseguir comprar para seus filhos, né, um videogame, alguma coisa, dê prioridade àqueles jogos que estimulem o movimento, né, que haja que haja interação da criança, né, com o aparelho em si, que faça movimento do corpo para fazer como um tênis, alguma coisa que vai ter aquele movimento, né, que a criança vai fazer, entre outras atividades que usem o corpo, né, outros jogos, né, que usem o corpo para que seja propiciado essas atividades. Utilizar desse tempo que a criança gosta de ficar em frente à tela como uma forma de recompensa, né, por ela ter cumprido certas atividades, também é uma forma de você estar fazendo com que a criança seja fisicamente mais ativa. Então, antes dela assistir aquele desenho que ela gosta ou aquele programa que ela está habituada a ver, né, oriente e peça que ela faça uma série de atividades ou certas coisas para que ela tenha esse direito. Né? Então, a partir daí ela já vai estar aprendendo que ela não vai ganhar o que ela quer sempre, né? E que para ela conquistar certas coisas ela vai ter que estar trabalhando, né? Para conquistar o que ela necessita. Então, além de você estar favorecendo ali a prática da atividade física, tá tirando ela daquele ambiente de sedentarismo e de só ficar em frente à tela, você vai estar ensinando outras coisas para ela, né, que ela vai utilizar durante toda a sua vida. Um exemplo é isso, né? Para ganhar certas coisas você precisa trabalhar. Então, um exemplo do que eu estou falando aqui seria ela gosta de assistir tal desenho tal hora. Então, antes de chegar essa hora, você vai orientar que ela faça alguma atividade física ou vai fazer alguma atividade física com ela, né? E após ela cumprir esse requisito, ela vai ter o direito a assistir. Antes ainda disso, fazer com que ela tenha a responsabilidade de, se ela quer assistir, ela guardar todos os brinquedos que ela utilizou, que ela estava utilizando naquela hora. Então você vai estar ensinando mais responsabilidades para ela. Participar das atividades domésticas também é uma forma de você fazer isso e, inclusive, uma alimentação adequada. Né? Utilize isso para uma alimentação adequada. Se você comer, né, esses alimentos que estão na mesa ali, ou que são fundamentais para ela, que são bons hábitos, né, os alimentos saudáveis para ela, aí sim ela vai ter o direito de assistir. Ou antes de assistir, passou algum tempo depois do almoço, então depois que você comer a fruta, você vai poder assistir. São formas de negociar, né, que vai estar ensinando outras coisas para a criança e vai estar fazendo com que ela se movimenta ou com que ela tenha um hábito melhor, né, para fazer. Como hoje em dia já é inevitável o uso da tecnologia e a exposição das crianças em frente às telas, né, então você tem que unir isso, unir o útil ao agradável, fazendo dessa forma. Então, sempre está propondo além de ver programas que estimulem essa movimentação, né? Tirar o corpo da criança da inércia ou do descanso, né? Procurar fazer com que ela faça atividades físicas. Né? Aproveitar esse tempo antes do programa favorito dela para propor essas atividades físicas mais intensas que é necessário para o desenvolvimento dela. Né? E outro ponto interessante em determinados, né, programas, em determinados filmes que você venha assistir com a criança, dá prioridade para aqueles filmes que transmitam alguma coisa que vá ativar essa vontade da criança praticar. Eu acho que eu falo da minha época, né? Mas algo que me motivava
a fazer era quando assistia alguns filmes, estilo filme do Rambo, e via ele fazendo aqueles movimentos todos, né? Então, depois, tanto eu como meus amigos, quando iam fazer, pegava uma faixinha igual do Rambo lá, colocava na cabeça e saía fazendo todos aqueles movimentos lá que ele fazia, né? Utilizava em brincadeira os movimentos que ele fazia. Os saltos, rolamentos, os rastejos, né? Toda aquela parte a gente acabava praticando. Então, ter filmes, eu sei que você tem um exemplo muito mais antigo, né? Tem outros filmes agora, né? Mas você procurar saber esses filmes, pegar esses filmes que vão incentivar a criança a fazer. Um filme que tem exército, que é uma coisa que as crianças se interessam, né? E que tem aquela prática das atividades físicas no exército, você vai poder utilizar esse filme para impor certas atividades e a criança vai fazer com gosto, né? Circuitos militares, fazer abdominal, lógico que no tempo da criança e de acordo com a força da criança, uma flexão ela não precisa ser feita daquela forma com os pés estendidos, você pode deixar o joelho no chão, então você também vai poder fazer junto com a criança, deixar o joelho no chão e levantar somente a parte do tronco, né? O que vai facilitar o movimento. Abdominal, outros exercícios, estende aquela cordinha lá para a criança passar por baixo, outro para passar por cima, né? Então, fazendo esses exercícios, vai. Outros exemplos de filmes exemplos de filmes que tem um esporte como pano de fundo, então vai fazer com que a criança se interesse por aquele esporte, né? E após o filme você também já pode pegar e praticar aquele esporte com a criança, ajudar a desenvolver, fazer ela participar do desenvolvimento do ambiente em si para a prática daquele esporte. Dentre outros tantos, né, filmes que a gente pode tomar como exemplo. Entre os filmes de esportes aí, né, a gente tem vários aí, futebol que já foi falado amplamente. A gente tem também filmes baseados em histórias que envolvem boxe ou alguma luta, né? Isso daí também, nessa idade, ele já pode ser incentivado a entrar nessas escolinhas, né, de artes marciais ou lutas, né? Então, passou tem um filme de boxe, coloca ele para assistir, ele vai querer fazer aqueles movimentos, né? Amarre aí uma coberta, um pano ou toalhas na mão, coloca um travesseiro na frente e faz ele praticar aqueles movimentos do boxe ou aqueles movimentos daquele esporte. Ajuda se o pai já tem, né, essa afinidade com o esporte ou com alguma luta e ele vai querer passar para o filho. Também vai ajudar bastante nesse sentido. Então, temos aí, já falamos vários, né, exemplos do bom uso da tecnologia. Ela é ruim por um lado, mas ela pode ser interessante para o outro. E vai da sua imaginação. Deixa aqui nos comentários outras formas de usar essas atividades, deixar essa atividade mais interessante, mais lúdica e mais alegre, né, para o seu filho e, consequentemente, para a sua família, que brincando com seu filho, você também vai estar se fortalecendo e pode chamar todos os integrantes da família para participar dessas atividades. Conclusão referente à aula 3, né? Na aula 3 aí a gente exemplificou atividades que podem ser feitas em conjunto das crianças com os pais, fortalecendo aquela ideia do combate à obesidade infantil. Trouxe vários tipos de atividades que podem ser praticadas desde o nascimento da criança até o desenvolvimento dela, né? Do 0 até os 5 anos, né? Trouxe vários exemplos de atividades físicas que os pais podem praticar utilizando os filhos, né, de certa forma, entre aspas, utilizando os filhos, né, e aproveitar as práticas das crianças para fazer a sua prática de atividade física. Reforçamos ali o tempo, né,
previsto para cada idade e o tempo de atividade física mínimo necessário. E também vimos do tempo relacionado aos adultos, né? Que deve ser também praticado visando combater a obesidade e a prevenção de outras doenças. Então, verificamos que aliando esses exercícios, né, realizados com a família toda, isso fará com que a criança ela tenha mais a vontade de praticar, vai criar esses hábitos, né, de atividades nas crianças, né, vai trazer esses hábitos junto, e além da família também participando, ela estará realizando essas atividades necessárias. Então é muito importante, né, essa participação da família, dos pais ou responsáveis pela criança na atividade física, e pode se beneficiar também desses momentos, né, dessa interação com as crianças, praticando as suas atividades. Vimos também que mesmo atividades domésticas, elas podem se tornar atrativas, tanto para as crianças como para os pais, né? Também verificamos a importância de tentar minimizar o possível, né, a ida de um lugar para o outro de carro, né, aproveitando esse momento para sair com os seus filhos, né, e andar. Posteriormente, no tópico 2, a gente verificou o bom uso da tecnologia, né, para a prática da atividade física. Então, procurar fazer com que as crianças vejam programas que elas possam estar se movimentando, indicar programas que ela possa estar. Salientamos ali que até os 2 anos de idade, né, até ela completar 2 anos de idade, não é indicado o tempo de permanência em frente à tela, até por causa da visão da criança, mas que ele pode ser utilizado para o adulto, enfim, procurar práticas de atividades que possa fazer com seus filhos, né? E depois verificamos ali que podemos usar programas como exemplos de prática de atividade e induzir a criança a fazer. Sempre estar de olho, respeitar o desenvolvimento da criança, estar de olho nas suas preferências e seus gostos, que vai facilitar e muito para uma prática da atividade física que vire, né, um hábito bom e um ótimo gosto para as crianças, né? Com isso concluímos essa nossa aula 3 e agora vamos para o próximo tópico, que é a conclusão geral do curso. Agora damos início ao tópico 4, né? É a conclusão final do curso, onde vamos falar sobre tudo que a gente viu, né, de forma rápida e com uma síntese, né, de tudo que a gente viu durante as várias fases desse curso, as várias aulas que tivemos, os vários tópicos, né, que trouxemos. Começamos na aula 1, tendo o conceito geral, né, do que era educação física, da importância da história, né? A gente sempre procura em trabalhos trazer essa história, né? Até para ter um fundamento do que a gente vai estar passando, né? Como foi dito logo no começo, né? Foquei esse trabalho na prática da atividade física e no combate à obesidade infantil. Então eu trouxe vários dados e números que corroboram com essa estatística preocupante, né, do crescimento da obesidade infantil no mundo em geral, né, e no Brasil também, né. Outros dados que corroboraram, que são bem interessantes, né, que estão disponíveis na aula 1, junto com os links, né, para você procurar e poder verificar. Também relatamos que ainda há muita uma defasagem, né, nesse nível de propagação, principalmente do Brasil, né, dessa epidemia que está se alastrando de forma rápida. Os números trouxeram aí que né, até 2019 houve uma acentuada aceleração nesse crescimento da obesidade infantil, e após 2019 já veio aí a pandemia, né, da Covid-19, que influenciou muito no sedentarismo e nesse crescimento. Ainda não se tem dados, apesar de alguns estudos trazerem alguns dados desse crescimento,
mas provavelmente naquele mapa de obesidade apresentado vai ter aí para os próximos anos um número mais exato do crescimento em si, né? Mas a gente pode verificar nas escolas, na nossa comunidade, né, que esse número aí de crianças com sobrepeso ou obesidade ele vem aumentando muito, o que é um motivo de preocupação e que a gente deve combater. Também focamos na faixa etária das crianças, como o tema do estágio, o meu estágio é voltado para a educação infantil, a gente colocou a faixa etária, quais os movimentos, o que pode ser feito, né, por faixa etária, e nessa primeira aula focamos em esclarecer diversos pontos, né, a importância da atividade física nessas idades, e daí partimos para a segunda aula, foi um apanhado inicial ali também dividindo a educação infantil em algumas faixas, né, até 1 ano, de 1 a 2 anos e de 3 a 5 anos, né, que são atividades diferentes que podem ser lançadas. Posteriormente lançamos exemplos de atividades que podem ser aplicadas nas demais faixas etárias, né, dessas idades ali do ensino infantil. E nesse ponto ali a gente trouxe, né, deu exemplos, desses exemplos já citamos outros e também pedimos a participação de todos que estão assistindo para participar e dar sugestões, né? E chegamos na nossa aula 3, que já dei uma conclusão no slide anterior, mas basicamente foi voltando, né, à prática da atividade física em família e a importância dos pais nesse processo, dos pais ou responsáveis nesse processo. O desenvolvimento da criança vai estar atrelado a isso, a atividade física vai proporcionar não só o desenvolvimento físico, como cognitivo, né, da criança, e a participação dos pais, né, nessa interação vai ser de fundamental importância para esse desenvolvimento. Colocar a criança também junto com outras crianças, ou no número maior de pessoas, também ajudará em outros aspectos do desenvolvimento dessa criança. Também passamos atividades que os pais podem fazer, né, utilizando, entre aspas, as crianças e aproveitando o tempo de atividade das crianças, fazer as suas atividades físicas em conjunto com as crianças para potencializar o seu tempo, né? Já que todas as faixas são indicadas, todas as faixas de idade são indicados exercícios físicos, né, por toda a sua vida. Também falamos a respeito de de aproveitar, né, alguns afazeres, seja domésticos ou a simples ida ao mercado ou à padaria, fazer esse trajeto a pé ou de bicicleta vai ajudar, né, a fortalecer. Utilizar o espaço da melhor forma possível. Essas atividades elas podem ser feitas em espaços propícios, como pode ser feitas dentro de casa ou no quintal, né, numa garagem, em vários lugares. Falamos também da caminhada, que é uma atividade que pode se fazer em família e que é interessante, né, com a participação de todos, entre outras inúmeras atividades que citamos, né. E com isso a gente conclui esse trabalho. Espero que tenham gostado. Deixe suas sugestões aí, né, embaixo, né, interajam e indiquem, né, o vídeo caso achem necessário. Peço desculpas aí por alguma coisa, tentei trazer, né, apesar de ser no formato de um curso, né, eu tentei trazer uma conversa melhor para explicar essa importância, né, do porquê foi escolhido esse tema, né, trazer essas atividades e talvez influenciar que outras pessoas possam trazer trabalhos até mais completos, né, e bem mais explicativos, né, dessa área. Então, vamos encerrando. Foram um pouco mais de 6 horas de interação, né? Espero que seja um material que possa ser aproveitado. Então, novamente agradeço a todos que vieram aqui, né? Vou estar disponibilizando abaixo de todos os vídeos, né, esses slides. Principalmente vão trazer
alguns números e alguns fatos que as pessoas possam utilizar, né? Vou deixar alguns links importantes também na descrição. E agradeço a todos que acompanharam até aqui, que assistiram às aulas. Até quem não pôde assistir, né, ou deu preferência a uma outra aula e assistiu um pedaço do vídeo, a gente vai estar disponibilizando ali os tempos de início, né, de cada assunto importante, e a pessoa pode optar por ir direto nesse assunto. E chegamos ao final do curso, mais uma vez, né, peço que deixe seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões, né, que a gente vai tentar tá solucionando ou deixando. Então, sempre no primeiro comentário deixe seu nome, para que a gente possa colocar no relatório final de estágio. Mais uma vez agradeço e obrigado por participar.